Hoje nós vamos prosseguir o trabalho com as mensagens de Cristo Jesus, que tem como canal o vidente Frei Elias de Aurora. Então, como temos feito semanalmente, vamos examinando a transmissão e iremos comentando. Nesta mensagem, que é do dia 2 de julho de 2013, nesta mensagem, Cristo está começando a falar, a nos lembrar, não, da nossa situação como humanidade. Vejam. Ele diz que ele, como Cristo, como enviado, ou como uma parte do todo, ele é a nossa cura definitiva e é a liberação para nossas vidas. Isso é muito importante, porque nós não temos muita ideia, não temos uma impressão correta a respeito da nossa situação. Por mais que os livros, por mais que os filósofos, algumas obras tenham nos mostrado, não, o quanto precisamos de definição e o quanto precisamos de libertação, nós não temos muita consciência desta nossa situação. E por mais que se diga, por mais que o próprio Cristo, nas suas transmissões, nos indique, nos explique, nos fale, não? Nós ainda não percebemos o quanto temos que nos libertar de certas influências materiais, de certas influências negativas. Nós não nos demos conta ainda da importância dessa nossa liberação. Então é como se o Cristo e outros estivessem falando conosco com bastante insistência e bastante claramente, mas é como se nós não tivéssemos consciência do que realmente necessitamos. Nós não temos consciência da dimensão das nossas faltas, ou não temos consciência daquilo que, como humanidade como um todo, nós não temos consciência do desequilíbrio que provocamos, não só no planeta em que vivemos, mas também, indiretamente, no universo, qual esse planeta faz parte. Então aqui, vamos ler esta mensagem, vamos ler essa transcrição com uma redobrada atenção e vamos nos examinando para ver até que ponto nós estamos conscientes realmente da nossa situação. E seria bom que a gente finalmente tomasse um pouco mais de consciência disso, porque parece, segundo o que ele diz, ainda estamos em tempo de mudar
não só a nossa situação individual ou grupal, mas há possibilidades também de melhorar um pouco o desfecho desse ciclo planetário que se aproxima. Então, nesta mensagem do dia 2 de julho, que vocês podem também depois reler e se aprofundar nela pela internet, aliás, é uma sugestão que nós fazemos, não? Que todas as mensagens que a gente estude aqui, principalmente às quartas-feiras, que depois vocês possam recapitular na internet e que possam aprofundá-la. Porque já vimos também que essas mensagens trazem muitas coisas nas entrelinhas e trazem também certos conteúdos que às vezes nós precisamos retomá-los para podermos absorvê-los um pouco mais. Então é como se as mensagens trouxessem bem claramente os conteúdos, mas eles são tão amplos e dizem respeito a coisas tão profundas em certos momentos que não basta um único contato com eles. Mas aqui, isto nós já vimos, então vamos só pedir que a gente se empenhe um pouco mais, não? No acompanhar esses impulsos, para ver se nós vamos, no final desse ciclo de estudos, nós temos conseguido dar um impulso nesta situação geral, planetária. Então aqui diz Cristo o seguinte: é só através de mim que se alcançará misericórdia e que nós nos santificaremos. Por que será que é só através dele? Por que será que ele está dizendo que só através dele é que nós alcançaremos misericórdia e que nós nos santificaremos? Nós já sabemos que a misericórdia cósmica está descendo sobre a Terra, mas é através dele. Por que será? Bem, nós temos uma vaga ideia, não? Nós temos uma vaga ideia, eu digo vaga ideia porque não chegamos a compreender o que isto significa realmente. Nós temos uma vaga ideia que a humanidade já teria terminado o seu ciclo sobre a Terra, isto é, a humanidade já teria desaparecido da superfície desta Terra, se há 2000 e tantos anos atrás esta entidade cósmica não tivesse encarnado e não tivesse assumido em si tudo aquilo que a humanidade teria que passar dali por diante, como consequência das suas ações e como consequência daquilo que era a sua vida, enfim. Parece que nós sabemos destas coisas teoricamente, já ouvimos isso muitas vezes, mas parece que não compreendemos ainda a dimensão de tudo isso. Não compreendemos ainda. E como é que uma consciência, somente uma consciência, poderia resgatar isto? Por que que nós mesmos não poderíamos daí por diante irmos tratando da nossa salvação? Isto é um mistério, não? Por que que daí por diante não seria mais possível, não, nós nos recuperarmos, nós renascermos do ponto em que estávamos? Apesar deste mistério, nós assistimos nesses 2000 anos que depois daquela entrega
que esta entidade fez ao cosmos, ao universo, que ele chamava de Pai, depois da entrega que ele fez ao cosmos, o que nós sabemos é que não terminamos, é que não acabamos, é que estamos ainda aqui como humanidade e observamos nesses 2000 anos que uma parte desta humanidade não só permaneceu e continuou, está aí, mas uma parte dela respondeu a tudo isso e tratou de seguir, não é, o exemplo desta entidade cósmica que encarnou e que indicou os caminhos para que nós a seguíssemos. Então, isso não foi uma oferta, não foi um sacrifício somente dele. Isto ele resolveu, isto em princípio, mas nos convidou para segui-lo. Isto é, nos convidou para fazermos o mesmo. E embora a gente não tenha a consciência que ele tem, ou a consciência que ele tinha naquele momento, nós temos condições, se quisermos, de segui-lo. Porque parece que há necessidade de uma parte desta humanidade que se mantém ainda inconsciente, que se mantém ainda indiferente, ou que se mantém descrente de tudo isto que foi sendo revelado e que ainda vai sendo revelado. Nós teríamos que nos tornarmos, alguns pelo menos, uma exceção, não é? Nesse mar de indiferença. Porque o cosmos deu esta oportunidade para o planeta e para os seres que estão aqui na superfície, mas deu esta oportunidade, mas o cosmos está aguardando, esperando alguma resposta da nossa parte. Alguma resposta, porque agora estamos no final de um outro ciclo do mundo, que é também um final de um ciclo universal, e nós teríamos que, aqueles que ainda não tomaram consciência, finalmente olharmos um pouco melhor para esta história destes últimos 2000 anos e para esta história, não, que está aí para ser transformada, para mudar de direção. Então aqui, nesta mensagem, ele diz: hoje, ele nos diz que não tenhamos medo se os véus caírem dos nossos rostos. Isto é, para nós tomarmos uma atitude, nós precisamos ver claro. E para ver claro, os véus que cobrem a nossa visão devem cair. Veja como ele é misericordioso. Ele diz que nós não reagimos até agora o suficiente porque estamos com um véu diante do rosto, porque estamos iludidos com alguma coisa. Então, não temam que os véus caiam de seus rostos. Não só eu derramo minhas infinitas graças, mas também lhes mostro a verdade por meio das provas e dos desafios constantes de transcendência para vossos corações e consciências. Então, ele conseguiu esta graça, conseguiu esta transformação
da nossa situação planetária, da nossa situação humana, da nossa situação coletiva, não? E nós não devemos temer de olhar para nós assim como somos, porque teríamos que reconhecer isto para que aqui entre uma colaboração nossa verdadeira, uma colaboração nossa autêntica, uma colaboração nossa atual, porque parece que está sendo necessária. Depois de todo esse que é chamado de sacrifício, que foi feito, depois disto tudo, nesses 2000 anos, parece que não houve uma resposta suficiente, não houve uma resposta à altura. E ele está atribuindo isso, na sua misericórdia, à nossa situação de ilusão. Mas ele sabe que a humanidade prefere viver iludida do que estar diante da verdade. Então ele está de uma forma muito fraterna nos convidando a olhar uma vez por todas, de uma vez por todas, para a verdade. E diz, vejam, a verdade traz provas. A verdade, quando aparece, ela traz transformações, ela traz mudanças, não, na nossa consciência. E nós não devemos temer essas provas, porque a uma certa altura teremos que ver claro, a uma certa altura teremos que reconhecer, a uma certa altura teremos que nos assumir. Veja, Helena Herrich disse que se Cristo reencarnasse, se Cristo voltasse a estar entre nós encarnados, que da morte ele poderia escapar, mas que da prisão não escaparia. Então veja que uma transmissão destas está realmente não querendo nos alarmar, porque não é só ele que está dizendo uma coisa deste nível, mas que alguns de nós, alguns pouquíssimos, reconhecem isso e também chegaram até prever o que aconteceria se ele voltasse neste momento. Então veja a grandeza, veja a imensidão desse amor e dessa misericórdia. Uma consciência que se encarnasse, no mínimo iria para a prisão, esta consciência fala conosco como se isto não existisse. Fala conosco sabendo que alguns de nós, ou muitos entre nós, apesar de ouvir essas coisas, o estarão até renegando, estarão até não levando a sério, não, o que está ouvindo e o que está acontecendo. Não? Porque isto é um acontecimento muito importante que uma humanidade, dentro do final de um ciclo do planeta e do universo, isto é um acontecimento importante que esta humanidade não responda aquilo que teria que responder. Bem. Quando cheguem a descobrir aquilo que vem de vocês mesmos e que os atormente, não se detenham a pensar como se libertarão. Ele já sabe muito bem tudo aquilo que nos atormenta, porque conhece o que nós carregamos, conhece as nossas cargas. E ele diz então, quando vocês chegarem a descobrir aquilo que vocês mesmos, em vocês mesmos, que os atormente, não se detenham a pensar como se libertarão. Porque
aquilo que nós carregamos seria praticamente impossível, não? De nós nos tornarmos livres um dia, porque é muito grande o que nós carregamos. Mas ele diz: não se detenham por causa disso, não se detenham, procedam de forma inteligente e decretem, através de meu coração misericordioso, que pertencem à minha luz eterna e à unidade perfeita com meu Pai, com o cosmos. Então, nós não teríamos que, neste momento, ao reconhecermos aquilo que somos e aquilo que carregamos, nós, nesses momentos, não deveríamos deixar de caminhar e não deveríamos deixar de continuar, porque teríamos que decretar, não é? Que pertencemos a esta luz eterna do cosmos através dele. Agora, se neste ponto nós chegamos a não compreender isto, ou chegamos a não acreditar nisto, e continuamos indiferentes, então, depois disso, eu não sei o que nos restará como humanidade, como consciência humana. Ele diz: dessa maneira, aquele que deverá ser queimado pelo meu fogo, isto não os perturbará mais, porque cada vez que se apresente para desafiá-los, terão cultivado um coração pacífico e aberto à grande transformação. Então, porque este fogo que ele representa, este fogo divino, esta purificação divina, não? Isto não deve nos perturbar. Não deve nos perturbar. Nós não teremos que temer entrar neste fogo, que ele nos abre a porta e sabemos que vamos entrar num fogo. Porque isto é um outro desafio que nós temos. Isto é um outro desafio que nós temos. E nós teríamos que manter o nosso coração pacífico, aberto para uma grande transformação. Então ele nos está dizendo que ele não... Isto significa você se abrir e você se dispor e você se entregar a uma grande transformação. Isto não é uma pequena reforma. O que nós precisamos não é de um verniz. O que nós precisamos não é de um banho. O que nós precisamos não é de uma purificação. Nós precisamos de uma transformação tão profunda que, se não houver uma consciência cósmica que esteja disposta a nos acolher no seu coração nesta etapa, como já acolheu esta humanidade há 2000 anos atrás, isto não teria condições de ocorrer. Não teria condições de ocorrer porque nós não teríamos sequer coragem de enfrentar isto. E não sei qual teria sido a nossa atitude se não víssemos neste momento o coração de uma entidade cósmica aberto para nós. Eu não sei o que faríamos neste momento, ou como desapareceríamos neste momento. Bem, quando eu lhes digo todas essas coisas, é porque estou falando diretamente com aquela parte do vosso ser que vai estar vazia no momento de morrer, para que possa nascer o vosso bem-aventurado espírito. Então aqui nós temos uma parte nossa que deve morrer. Se é que já não está morta, uma parte nossa que deve morrer. Deve morrer
para que possa nascer o vosso bem-aventurado espírito. Veja, nós temos um espírito, nós temos um núcleo no nosso ser, mônada, o espírito, que ainda não está contaminado ou ainda não está ameaçado por aquilo que existe dele para baixo. Então aqui, este bem-aventurado espírito ainda existe vivo. E nós estamos sendo convidados a olhar para o alto, dentro de nós mesmos. Porque no nosso nível horizontal, ou no nosso nível médio, nós não vamos encontrar a força suficiente para nos entregarmos a este passo definitivo. Agora, é um passo que nós temos que dar, é um passo que nós temos que reconhecer, que vamos dar com o amparo e vamos dar junto com ele, porque sozinhos realmente não conseguiríamos. Isto é o que está aqui dito de uma forma mais ou menos indireta. Então, sozinhos nós não iríamos fazer isto. Quando nós dizemos isso, nós não estamos falando de todos, não é? Porque há sempre exceções, em tudo há exceções. Nós estamos falando da humanidade em geral, da qual nós somos parte. Agora, se nós estamos incluídos nesses que ou estão com ele ou não vão dar o passo, isso nós não podemos julgar, isso nós não podemos saber. Então vamos escutar isto que está sendo falado para todos e vamos ver se todos respondemos. Mesmo aqueles que por orgulho ou por ignorância acham que já estão liberados. Porque aqueles que estão liberados não estão mais aqui entre nós. Aqueles que estão liberados já estão em outros planos de consciência. Então nós podemos, neste momento final deste ciclo, nós podemos, neste momento, estarmos neste perigo sutil de acharmos que não necessitamos desta consciência cósmica para ser o nosso condutor neste momento, para ser o nosso guia neste momento. Isto é muito sério. E veja, quando se fala isto, se fala para aqueles que são chamados de cristãos, existe uma possibilidade de compreenderem, de ouvirem, não? E de tomarem uma atitude. Mas nós sabemos que a grande maioria dos seres viventes encarnados não são cristãos. Então, nós temos uma quantidade de irmãos nesta humanidade que não tem nem como dar ouvido a estas coisas. Claro que é nos planos internos que isso tudo existe e que isso tudo tem a sua ação maior. Então, assim como esta entidade está falando conosco em palavras deste plano, é muito provável, ou quase certo, que esteja havendo uma comunicação em outros planos para todo o resto dos nossos irmãos que não estão nesta linha, Nós temos que ter fé nestas coisas, temos que dar aos outros a mesma oportunidade que estamos tendo. Isso fazemos com o nosso coração. E o nosso coração se encarrega de fazer o resto, nos planos internos e nos planos invisíveis. Bem, então não é porque a grande maioria nunca ouviu falar nisso ou não é cristã, isto não quer dizer que algo não possa acontecer. Porque este mundo de aparências é um mundo de ilusões.
E existe um mundo invisível, existe um mundo interno ao qual nós ainda não temos acesso como humanidade e não sabemos o que poderá estar acontecendo lá. Nós aqui, no plano externo, nós aqui no nosso plano consciente, teríamos que ter neste momento a humildade e teríamos que ter neste momento o espírito de doação, de ouvir essas palavras que ele está dizendo e de realmente aceitarmos, entrarmos neste coração que ele está aberto para nós, que está abrindo para nós, entrarmos neste coração, esquecendo da nossa vaidade, esquecendo desta nossa ideia que não estamos perdidos, porque nós não temos ideia da proporção da nossa queda e não temos ideia da proporção do nosso erro e do nosso engano. Desculpem, sabe, eu estou falando nesses termos porque realmente essas mensagens têm repetido tanto que nós precisamos orar, que nós precisamos nos abrir, que nós precisamos nos entregar. Estão repetindo tanto que é como se nós não estivéssemos fazendo a coisa na devida proporção. Senão não estaria repetindo tanto isto. Tem algum ponto aí em que nós estamos enganados, tem algum ponto em que nós estamos iludidos de que estamos fazendo o que temos que fazer. Eu não quero dizer com isto que todos estejam nesta condição, mas muitos devem estar nessa condição e a gente não deve nunca pensar que eu sou o único que não estou. Não, pelo contrário. É muito fraterno você achar que também está, porque a maioria está nesta condição de engano, nesta condição de ilusão. Isto é muito fraterno você achar que está também, porque aí você vai contribuir para um pouco mais de clareza nesta situação bastante confusa em que a humanidade se encontra e que está criando uma situação quase insustentável para o planeta. Nós sabemos a esta altura, não, informados por essa grande misericórdia cósmica, que por mais que a humanidade faça, que ela não vai acabar. Porque existe uma força maior do que esta humanidade. Agora, a humanidade não vai acabar, mas aqueles que continuarem transgredindo, aqueles que continuarem não acompanhando o ritmo da evolução superior, o que será destas vidas? O que será destas almas? O que será desta civilização, enfim, ou destas civilizações? Bem, os convido a conhecer a ciência da divina misericórdia e assim despertarão ao verdadeiro. Veja, nós estamos acordados, não estamos completamente adormecidos, mas nós precisamos despertar ao verdadeiro. O que será esse verdadeiro? O que será que ele quer dizer? O que será isto? Está falando conosco todos. Não está dizendo, estou falando com exceções. Ele está dizendo, os convido a conhecer a ciência da divina misericórdia e assim despertarão ao verdadeiro. E se deve ter valentia para estar comigo. E por isso muito poucos são os que se arriscam a me dizer sim, por amor à transformação. É muito fácil dizer sim quando te convidam para alguma coisa, mas dizer sim para a transformação, isto é muito difícil. Isto não é fácil. E se você diz um sim superficial, se você diz um sim sem realmente se entregar, nada vai acontecer.
Porque aqui não se trata de remendar roupa velha. Aqui se trata de transformação. Aqui se trata de outro tecido. Não é remendar roupa velha. Não é colocar remendo sobre nós. É outro tecido. É outra pessoa. É outro ser. E nada disso estaria sendo dito com essa clareza se não houvesse uma chance, se não houvesse uma oportunidade ou se não houvesse uma proposta de solução. Então, ele não está ensinando a gente tecer uma roupa nova. Ele está dizendo: entrem em meu coração, que eu faço o resto. E olha, parece que é muito difícil, não, a gente dar este passo. É muito difícil, parece que é muito difícil. Parece que quanto mais o cosmos facilita para que a gente entre numa certa corrente, mais a gente tem medo, mais a gente não crê, ou mais a gente não acorda para dar este passo. Porque não pode estar repetindo isto há tantos séculos e ultimamente está repetindo isso todos os dias. Não tem como acontecer isto se nós estivéssemos dando ouvido, se nós estivéssemos seguindo pelo menos um pouco isto. Os convido a conhecer a ciência da divina misericórdia, e assim despertarão ao verdadeiro. Se deve ter valentia para estar comigo, e por isso muito poucos são os que se arriscam a me dizer sim, por amor à transformação. Vamos nos perguntar: será que o sim que eu estou dizendo não é suficiente? Sim, é isso que nós estamos concluindo. Porque todas essas pessoas que fazem o caminho e que dizem: mas eu já respondi sim, eu já disse, eu estou aqui. Mas você está se transformando no quê? Você é a mesma coisa. Você vive as mesmas coisas. Você está comprometida com a mesma onda kármica. Você está usufruindo de coisas que outras pessoas não têm nem o mínimo. E você diz que está respondendo, você não está respondendo. Você não está respondendo. Os seres que responderam essas coisas, vocês sabem pela história. Os seres que responderam essas coisas deixaram o próprio ambiente, renunciaram a tudo aquilo que tinham e saíram pelo mundo andando de pé no chão, mas não andando de pé no chão, deixando tudo para trás. Será que toda essa história não tem sentido para nós? Eu sei que hoje dizem, mas tudo isso é simbólico, eu posso fazer isto interiormente. Sim, eu sei, mas se você tivesse feito isso interiormente, você não estaria vivendo como está vivendo, não continuaria vivendo como está vivendo. Porque, claro, que aqueles que tiveram, na Idade Média e um pouco mais além, que tiveram que se despir e andar descalços, para nos mostrar como se faz, eles fizeram o que tinham que fazer naquela época. E hoje não é que se tenha que fazer isto fisicamente como eles fizeram, mas o que nós temos que nos despir é de tudo e de nós mesmos. Agora, esse nos despir de tudo, isto é uma decisão interna que tomamos. E se não fizermos isso internamente, somos sempre o mesmo. Não mudamos nada, não nos transformamos. Então aqui, para ele, no dia 1º de julho deste ano, voltar a dizer: eu os convido a conhecer a ciência da divina misericórdia, porque assim despertarão ao verdadeiro. Se deve ter valentia para estar comigo,
Por isso, muito poucos são os que arriscam a me dizer sim, por amor à transformação. Então, são muito poucos mesmo, muito poucos. E agora se pergunta, em alguns milhares de pessoas que estão recebendo essas mensagens, que estão recebendo essas transcrições, continuam todos como sempre foram? O que podemos concluir sobre isto? O que podemos concluir? O que podemos concluir sobre isto? Enfim, isto é algo que ou nos faz mudar alguma coisa, ou então isto será uma contínua repetição, não é? Sem nada do que o cosmos está indicando. Aqui alguma coisa deve acontecer em cada um que mude este quadro de nós estarmos todos os dias ouvindo isto e afinal, qual é a nossa resposta? Qual é a nossa resposta? O que temos a responder diante disso? E ele nos disse, numa mensagem sucessiva, que ele nos deu um trabalho para ser feito diariamente às 15 horas. Às 15 horas em todo o planeta. E ele disse que nesse trabalho das 15 horas poderia haver uma grande transformação nas pessoas. Então vamos ver o que nós estamos fazendo durante esse trabalho das 15 horas. O que estamos fazendo aí? Como estamos transcorrendo esta hora, das 15 às 16 horas, em todo o planeta? Porque parece que aí existe uma conjuntura que está revelada, mas não está muito bem explicada. Aí existe uma conjuntura que poderá realmente nos dar um novo impulso. Então vamos ver se nós nos dedicamos um pouco mais, se nós nos dedicamos com mais decisão a isto que estamos fazendo das 15 às 16 horas. Porque talvez aí esteja uma chave. Aí esteja uma chave. Parece que nesta conjuntura, parece que nesse horário, existe uma possibilidade de certas coisas acontecerem dentro de nós, se nós tivermos ali uma certa qualidade de entrega. Uma certa qualidade de entrega a essa consciência cósmica de Cristo. Então vamos ver se vamos viver um pouco diferente este horário, das 15 às 16 horas. Com cuidado para isso não cair numa rotina. Com cuidado para isso não cair num mecanicismo. Mas vamos entrar nesse trabalho das 15 às 16 horas com outro espírito. Vamos entrar aí com uma interrogação. Será que eu estou mesmo fazendo o que posso fazer? Será que eu estou mesmo percebendo que oportunidade estou tendo neste ciclo de 60 minutos? Será que eu estou realmente me renovando a cada vez que eu chego aqui para fazer este trabalho? Será que eu estou me renovando ou será que isso já virou uma rotina na minha vida? Porque no dia 1º de julho,
ou no dia 2 de julho, ou no dia 3 de julho, nesta série de mensagens que ele está nos alertando com bastante veemência, parece que esse trabalho das 15 às 16 horas já tinha iniciado, já tinha começado. Então, é uma sugestão que nós fazemos, é uma sugestão que nós nos reexaminemos, não? Antes de entrar neste horário amanhã. Que a gente se reexamine e veja se a gente está entrando nisso renovado, se a gente está entrando nisso mais consciente. E se a gente está entrando nisso com mais consciência da nossa própria necessidade, de sermos outro, da nossa própria necessidade de não ser mais como somos. Bem, a esta altura não teríamos que estar dispostos a pequenas mudanças. Nós teríamos que estar dispostos a ser outros e realmente examinar em que pontos estamos nos repetindo e rejeitar esses pontos, rejeitar isto, tomar uma decisão e rejeitar isto. Época de confirmações internas. Confirmações internas. Será que alguma coisa que a gente tenha que mostrar aqui? Será que é aqui fora que nós temos que confirmar alguma coisa? Porque aqui fora estamos mais do que confirmados. Não é? Aqui fora nós estamos confirmados, já estamos entregues, aparentemente. Agora, confirmações internas. As confirmações internas são aquelas que mudam o mundo. Não mudam só nós mesmos. Se nós todos tivéssemos confirmações internas daquilo que temos que confirmar, mudaria o mundo ficaria mudado. Então, isso é outro nível de coisa. Agora, aqui na parte externa, aqui no nosso dia a dia, o que é que estamos realmente percebendo? Estamos percebendo alguma mudança? Estamos percebendo algum deslocamento de forças, de energias em nós mesmos? Isto tudo são perguntas, não? São perguntas para cada um de nós fazer para si mesmo. São perguntas. Prosseguiremos, não? Prosseguiremos e esperando que a gente tenha se movido um pouco mais, que a gente tenha se liberado de certas coisas, não? E que tenha tomado outras decisões, tá bem? Obrigado então para vocês.